Vamos lá, pessoal, mais uma vez aqui, dando continuidade ao assunto de ontem, sobre o diagnóstico de TEA, né, transtorno do espectro autista, nível 2. Então, isso aqui já é um exercício muito difícil para mim, tentar ajudar as pessoas. A falta de empatia é uma das características do autismo, e esse exercício eu faço a vida toda, de tentar, e realmente é algo que eu me culpo sempre, me culpava mais ainda, de não entender por que não dar continuidade, porque em alguns momentos eu tinha essa vontade, sempre fiz e busquei isso, mas eu parava e não via propósito naquilo. Tá explicado, né? E muitas vezes eu fui mal compreendido também, tido como que pode se dizer, quando a gente não tem empatia, como se a gente não tivesse gratidão, ou se a gente não tivesse compaixão, algo nesse sentido. E não é nada disso. A gente tem tudo isso, e muitas vezes é a falta de empatia que atrapalha a gente de exercer outras ou demonstrar. Mas enfim, falando de mim rapidamente, vou falar aqui de algumas características marcantes e que muitas vezes eu fui prejudicado em função delas. Talvez uma das que mais me incomoda é a hipersensibilidade auditiva que eu tenho, e pequenos barulhos, ruídos me incomodam de tal forma que me dão dor, né? Sinto dor no estômago, irradia para os braços, meu corpo todo sente a dor que esses pequenos barulhos provocam. Eu tenho isso desde muito novo, muito pequeno. Então, assim, a hipersensibilidade, ela está muito associada a esses pequenos barulhos. Um exemplo: bater na mesa, abrir um papel de balinha, abrir um papel de saquinho de batata, um refrigerante quando abre, lixar a unha, chave mexendo, goteira. Isso dá tanta dor, e aí a gente, com a sequência, vai gerando um desgaste emocional tão grande que a gente perde o controle, e muitas vezes eu não sabia por quê. A minha irmã, quando eu era criança, em todo almoço ela ficava batendo o garfo no prato para me irritar, porque ela já sabia disso. Eu queria matar ela, mas eu nem sabia que era por isso. Simplesmente achava, todos achavam que eu era chato, né? E, de certa forma, tudo isso acaba nos tornando muito chato, né? A adaptação à vida do autista, ela não é só do autista, ela é de toda a família, e ela requer um esforço, né, diferente. Os meus filhos, a minha esposa, eles estão tentando se ajustar, é difícil para eles. E eu sempre falava, em viagem, falava: gente, come tudo antes, não consigo, dentro do carro eu desconcentro, me dá dor, me dá estresse, eu estou falando, eu já começo a suar. Então, eles estão se adaptando, tentando não fazer. Eu peço que eles me avisem quando vão fazer, porque às vezes eu me preparo emocionalmente para receber o barulhinho, e às vezes isso me impacta menos. Hoje eu estou num ambiente de trabalho, eu trabalho em 5 lugares, e um deles é a mesma coisa de eu estar numa guerra, uma guerra emocional, física, porque eu tenho tudo que eu menos gosto, o que mais me afeta, que são os ruídos de telefone tocando, de chiclete mascando, estourando bolha de chiclete, batendo o teclado, e aí o outro lado, o social também, né, que esse desgaste, ele provoca uma outra coisa. Então você vai se desgastando, a pessoa não está entendendo que você está com esse problema, que você está se desgastando. E daqui a algumas horas, alguns minutos, vem uma conversa, e aí a sua resposta a isso
é agressiva, é mal educada, é rude, em função do desgaste que você teve com outra coisa que ninguém entende. E aí vem essa dificuldade de relacionamento e muitas vezes a falta do entendimento provoca também um desgaste. E aí eu entro numa outra área profissional. No futebol a vida inteira eu tive isso, e como era difícil comer com todo mundo ao mesmo tempo, os garfos batendo. Nossa, às vezes eu saía antes do horário e o pessoal não entendia isso, né? Os chefes não entendiam. Eu não estava suportando mais ficar naquele lugar. Eu vou contar um episódio. A primeira vez que eu fui para o exterior a trabalho foi em 2008. Eu fui para o Gangwon da Coreia do Sul, da primeira divisão, e eu cheguei em Seul. Pegamos o pessoal que me buscou, né, de carro. A gente andou mais 2 horas e chegamos em Gangwon. Aí eu fui apresentado dentro do restaurante. Eu cheguei, meu primeiro contato com o meu time foi dentro do restaurante. E para aqueles que não conhecem a cultura coreana, um pouquinho para vocês entenderem, muitas vezes as comidas são compartilhadas, é todo mundo na mesma vasilha ali, panela, tomando a sopa. Se faz o barulho de chupar, né, o líquido ali, se arrota. Meu Deus do céu, eu saí, eu não consegui comer, porque eu também não comeria, porque não tinha nenhuma comida que eu conhecia, e isso já era muito traumático para mim. Eu estava morrendo de fome, mas eu não conseguia comer nada daquilo. E o barulho que fazia dentro do restaurante, do time, para mim era ensurdecedor. Talvez, em função da viagem tão longa que é, né, eu pudesse estar mais aflorado isso daí. Mas eu tive vontade de vir embora no primeiro dia já. Então isso foi um trauma que eu tive que conviver todos os dias. Eu era obrigado a comer todo mundo junto, ou fazer as refeições juntos. Era insuportável para mim, insuportável. E aí eu passei isso minha vida inteira, dentro de comissões técnicas, dentro de ônibus, dentro de aviões. Eu odeio viajar de ônibus por causa disso, porque eu não consigo ouvir os barulhos, eu não tenho para onde escapar, e as janelas são fechadas. Eu, há muito tempo, aí quem convive comigo no futebol sabe que eu tomo o Dramin e desmaio, né? Acho que tem um outro agora, não sei se é Vonal, sei lá. Eu tomo e apago para não ver nada, até chegar, mesmo que eu chegue com sono na cidade, porque é a única forma que eu encontrei de viajar. No avião, da mesma forma, gente, só que no avião eu me concentro mais e eu coloco os fones também, o tempo inteiro com fone de ouvido e com música, que é o que eu tentava sumir um pouquinho daquele ambiente ali. Mas para vocês verem o quanto que é difícil, imagino que alguns devam passar por isso. E outra coisa só, mais uma característica bem complicada também, que vem desde criança, como eu me martirizei, como que eu me julguei por causa disso. A minha mãe gosta de fazer carinhos na gente, até por último aqui, recentemente ela estava fazendo carinho na minha mão e eu tirei a mão rapidamente. Foi muito rude, porque incomoda muito o autista. E da mesma forma, a gente achar, pô, como ele é chato, ele não gosta do toque. A minha esposa passa a mão assim, eu já não consigo, mas não consigo, me irrita muito. E quando eu era criança, a gente tinha essa brincadeira de chegar na escola, dar um tapa aqui, passar a mão. Eu nunca gostei muito de brincadeira, não gostava de fazer isso com ninguém, porque eu não gostava que fizessem comigo. E vou te dizer, inúmeras vezes eu já corri atrás de menino para pegar ele, que eu queria matar quem fazia isso comigo. Porque até com os meus filhos eu pedi uma vez, ainda novos, eu falei, não façam isso comigo, meus sobrinhos, não façam isso comigo, porque eu não sei da minha reação. Quando faz eu fico muito nervoso, o sangue sobe, a hora que eu olho para trás, que eu vejo quem é. E acontece numa festa, chega um tio e dá um tapinha assim, de carinho mesmo, tapa e abraça. Meu Deus do céu, isso incomoda muito. O abraço, você está vendo a pessoa e abraçar, eu gosto. Agora, o alisar, a gente tem essa hipersensibilidade tátil que é muito aflorada em mim, muito aflorada, e me gera desconforto físico, tá? Mas enfim, para vocês verem
que é muita coisa para a gente entender, tentar reverter, e graças a Deus hoje eu tenho acompanhamento psiquiátrico, psicológico, com medicação, com terapia. A gente vai tentando minimizar essas coisas e tornar a vida mais confortável, né? Para a gente, que esse é o grande detalhe, é tornar a vida mais confortável, porque a vida inteira eu me culpei muito dessas atitudes e de ser assim e não me aceitar assim. Eu falei, mas por que eu sou assim? Porque gente, eu ia para a igreja, falei assim, mas por que eu fiz isso? Por que eu não aceitei o carinho? Por que eu... Aí eu pedia para mudar, eu tentava mudar e acontecia novamente, porque é fisiológico e é emocional também, né? Então tem fatores genéticos aí difíceis da gente mudar sozinho. É um conjunto de ajudas, né? E dessa forma a gente vai caminhando, tentando ajustar, mas principalmente nesse momento entendendo um pouco de tudo que aconteceu na vida toda e entendendo o porquê também. Quantos colegas que já me julgaram, né? E eu não os julgo, realmente era chato. Concentração de futebol. Como eu sofria quando ia sair as escalas de concentração, gente. Porque eu sabia o quanto eu poderia ser incomodado, dependendo de quem fosse o parceiro. Então toda mudança de time me gerava um desconforto gigante, porque eu não sabia se essa pessoa ia colocar a televisão no som alto, se ela ia fazer barulho, se ela ia cortar a unha, se ela ia... Nossa, mas era muito difícil. Paraíso para mim nesse sentido é no exterior, foi no exterior, que a gente sempre concentrava sozinho. Isso para mim era um alívio, porque muitas vezes no Brasil eu acordava mais cedo, saía do quarto logo, porque eu não estava aguentando mais ficar dentro do quarto. Isso me gerava um estresse gigantesco. Eu até tenho alguns colegas aí que eu achava muito bom concentrar com eles, mesmo não sabendo que eu tinha esses problemas, mas eram pessoas que combinavam mais comigo, assim, em termos de barulho, de horário de sono, de limpeza, organização, de conversa, de tudo. Então me traziam mais conforto. Mas até chegar nesse momento de conhecer os profissionais que concentrariam junto, me gerava muito desconforto nos clubes. Enfim, então aí mais duas características. E para finalizar eu quero agradecer. Eu fiquei com muito medo ontem de fazer o vídeo. Eu fui encorajado pela minha esposa, que pediu que eu falasse para os outros que a minha ideia era ficar quietinho para sempre, tentando resolver e não levar adiante e esconder o máximo possível de todas as pessoas. Acho que agora ficou impossível. Mas o resultado foi muito bom. Assim, muita gente, muitos amigos, temos aí que levantar as plaquinhas, os traíram aí, plaquinha de eu já sabia, né? Mas muita mensagem legal, de conforto e de apoio também. Eu espero conseguir tocar e chegar até uma pessoa que precise de algo parecido com o que eu encontrei, né? De ajuda, de diagnóstico acertado e de tratamento para melhorar um pouco, tornar a sua vida e de seus familiares mais confortável. Então eu tive muitas mensagens positivas e agradeço demais pelo que vocês mandaram aí para mim. Um abraço.